Eu não gosto de ir numa igreja, sabe, em época de campanha. Sinceramente, eu não gosto, nem da católica, nem da evangélica, e nenhuma igreja. Sabe? Porque eu não acho que a gente deva utilizar o nome de Deus em vão. Sim. Eu não acho que a gente deve utilizar a religião eleitoralmente. A religião é o espaço, o momento de você professar a sua fé, sabe? De você colocar para fora aquilo que você pensa do ponto de vista espiritual. Sim. De você conversar com Deus, de você dizer aquilo que é a verdade que está dentro de você. Sabe? Então eu não tento fazer disso política, não tento. Se alguém achar que eu vou ganhar uma eleição porque eu vou numa igreja fazer discurso, esqueça de mim, que eu não vou fazer. Sim. Eu faço por religioso, aonde ele tiver. A quantidade de mentiras que contaram contra mim, você me dá a oportunidade de responder alguma coisa. Só para você ter ideia, em dezembro de 2003, meu primeiro ano de mandato aqui, nós sancionei a lei, uma lei dando segurança jurídica para as igrejas que foram reconhecidas como pessoas jurídicas de direito privado. Isso permitiu fazer valer seus estatutos, dando às igrejas liberdade para organização, estruturação interna e funcionamento. Sim. Isso foi em 2003. Mas se não bastasse isso, em 2009, eu sancionei a lei que oficializou, sabe, setembro, como a Lei 12.025, colocando no calendário oficial do Brasil a Marcha com Jesus. Sim. É importante que as pessoas saibam que fui eu que sancionei essa lei. E agora, em 2023, eu sancionei a lei da ausência do vínculo trabalhista e atividade religiosa. O que diz essa lei? A lei 16.647 exclui o vínculo empregatício de quaisquer trabalho realizado com vocação ou cunho religioso ou entidade religiosa de qualquer denominação. Isso permitiu reduzir a insegurança jurídica na relação entre igrejas, seus pastores e seus líderes. Então, quem quiser falar da relação do Lula com as igrejas, fale a verdade. Sim. Fale das coisas que eu fiz, porque jamais eu impediria uma religião de fazer aquilo que ela acredita que deva ser feito. Então eu mantenho, de vez em quando eu fico sabendo dessas mentiras, de vez em quando eu fico sabendo que algum pastor falou outra coisa, falou que o Lula fechou a igreja, que o Lula não sei das contas, ou seja, a minha crença, Davi, é que Deus está em todo lugar. E Deus está vendo quem está mentindo ou quem está falando a verdade. Sim. E eu espero que a sabedoria de Deus passe na cabeça dessas pessoas para fazer as pessoas entenderem corretamente quem é que está falando a verdade e quem é que está mentindo. Porque a única razão pela qual eu votei a ser candidato a presidente da República desse país, a minha relação com a igreja é essa. É a relação verdadeira, não tem mentira, não tem uso eleitoral das igrejas, não tem uso eleitoral da religião, sabe? Que eu jamais me permitiria utilizar a religião, sabe, como política, jamais. Prazer. Como vão melhorar a vida de quem realmente tem fome, né? Como que chega a essas pessoas o projeto? Eu sorri, Eulália, porque talvez o Gás do Povo que o presidente Lula lançou na semana passada, a gente fez um evento muito bonito em Belo Horizonte. Eu até falei naquele momento de cozinhar para os seus filhos. Então, talvez esse seja um dos programas mais importantes desse terceiro mandato. E isso significa também combater a fome e a pobreza. Então, eu acho que eu fiquei muito feliz com o programa do Gás do Povo. Eu acho que as mulheres desse país vão ter um pouquinho mais de segurança no cozinhar, não ter problemas respiratórios com fumaça e tudo isso. E as nossas cozinhas comunitárias sustentáveis, que a gente também está trazendo, né, uma tecnologia social das cozinhas solidárias, que vocês sabem que na pandemia foram importantíssimas para poder manter algumas famílias naquele momento muito difícil para o Brasil, né, em que o governo negacionista que tínhamos se negou a enfrentar a pandemia como devia ser. E eu falo isso com propriedade, porque eu perdi minha mãe na pandemia, então nós perdemos um companheiro de trabalho aqui na pandemia, então eu estou num lugar de fala para isso. Então as cozinhas, a gente trouxe essa tecnologia da cozinha solidária, ampliando um pouquinho para a questão do cuidado, do tempo da mulher, que as cozinhas comunitárias vão ser esse espaço em que a comunidade, as mulheres da comunidade se apropriem daquele espaço para que elas possam também ter tempo para fazer outras coisas, estudar, cuidar um pouco
de si, enfim. E a gente agregou a isso a questão da sustentabilidade com os biodigestores na produção do gás. A gente sabe que muitas cozinhas comunitárias e solidárias, elas têm uma dificuldade também por conta do gás. Então, a gente traz a questão do meio ambiente para dentro da cozinha, né, com a produção do gás, através dos resíduos orgânicos que a própria comunidade produz e o quintal e as hortas que essas cozinhas vão ter. Eu estou muito feliz com esse projeto piloto, que é um projeto que a gente espera que se transforme numa política pública e que esteja lá na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, que o meu marido lançou no G20, que eu tenho muito orgulho. Eu acho, viu, Lélia, eu acho que me intrometendo um pouco na resposta da Janja e na tua pergunta, é o seguinte: quando nós criamos o gás do povo, é porque o gás, o botijão de 13 quilos, que é o gás que as pessoas utilizam em qualquer lugar desse país, ele sai da Petrobras a R$37. E ele chega em alguns estados a R$150, a R$140. Isso é quase 10% do salário mínimo. Então não é possível que as pessoas pobres tenham que gastar 10% do seu salário para comprar gás. E as pessoas não podendo comprar, as pessoas vão fazer fogão de lenha. Mas não é fogão de lenha como aquele que a gente conhece, que tem alto, que tem várias bocas, que tem... Não. Muitas vezes é 4 ou 5 tijolos, sabe, uma grade em cima, correndo perigo de vida, correndo perigo de se acidentar, ou muitas vezes é colocar álcool. Sim. Sabe, para cozinhar. Então, nós resolvemos fazer uma coisa. Nós vamos financiar quase 17 milhões de famílias nesse país que estão no Cadastro Único, vão receber o gás de graça. De graça.